A seguir, Hora da Notícia. Que tal passar pelo desafio de ter 24 horas para criar um novo negócio? Esse será o Startup Day na UPF em abril. Um aplicativo para facilitar a comunicação entre escola e famílias. É o Agenda Digital Pequeninos. E ainda um estudante de medicina aqui da UPF que sempre estudou em escola pública, tem bolsa integral na faculdade e está levando essa experiência de muita dedicação aos estudantes de escolas aqui de Passo Fundo. Hoje é segunda, 26 de março, é hora da notícia. Os professores municipais foram os que mais aderiram à greve dos servidores de Passo Fundo, que começou nesta segunda-feira. Pela manhã, os professores pararam em frente à prefeitura e agora ao meio-dia fizeram uma avaliação do movimento durante uma rápida assembleia. O Magistério Municipal quer reajuste de 6,8% para equiparar o salário ao piso nacional. No quadro geral, a greve ainda não chega a prejudicar os serviços prestados pela Prefeitura. Nenhuma repartição deixou de atender esta manhã. A mobilização é organizada pelo Simpasso e CMP Sindicato e segue por tempo indeterminado. Facilitar a comunicação entre escola e famílias. Essa foi a ideia de um profissional formado em ciência da computação aqui pela UPF ao criar um aplicativo. É a Agenda Digital Pequeninos, para substituir a agenda de papel. Olha só como funciona. O dia a dia é tão corrido que para quem tem filhos na escola às vezes falta tempo até para dar aquela espiadinha na agenda. Aquela de papel, que serve como comunicação com os professores. E aí, nessa correria toda, algumas coisas acabam ficando para trás nessa relação família-escola. E foi pensando nisso que esse aplicativo pioneiro na região sul do país foi criado. É o Agenda Digital Pequeninos. Esse aplicativo ele registra, na verdade, tudo o que acontece com a criança durante o dia. Então, troca de fralda, alimentação, sono, humor. Então, todos esses dados eles são levados até os pais de uma maneira muito rápida. Além disso, o cardápio da escola, que geralmente é mensal, planos de aula e todas essas atividades que acontecem com as crianças. Além disso, tem os recados também, que são muito importantes, onde a escola envia para os pais de maneira muito rápida, o que antes necessitava muito tempo, às vezes meia hora para você recortar e colar em todas as agendas. Hoje, de uma maneira muito rápida, a direção ou até mesmo a prof em sala de aula manda um comunicado para os pais e todos eles recebem instantaneamente e podem, claro, responder para essa professora sempre com um canal privado de comunicação. O aplicativo que substitui a agenda de papel surgiu no noroeste do estado ainda em 2015. Aqui em Passo Fundo, ele começou a ser utilizado pelas escolas em 2016. E o mais bacana é que ele pode ser adaptado de acordo com as necessidades de cada escola, com a possibilidade até de registros fotográficos. A gente percebeu na prática que uma escola é diferente da outra. Então nós precisamos modelar os tipos de registro. Tem escolas que dão banho, por exemplo, outras escolas não. Escolas que registram troca de fralda ou coisas assim. E existe um nível de especificidade em cada um desses registros. Então escolas que precisam registrar mais de maneira mais supérflua, que eu digo, né? Outras escolas que têm mais nível de criticidade nos registros. Então a gente procura adaptar para cada escola com que isso venha a melhorar o desempenho da professora em sala de aula. E nunca trazer um trabalho a mais para ela, que não é esse o objetivo. Essa foi a primeira escola a aderir ao uso da Agenda Digital Pequeninos. A escola pode compartilhar em tempo real tanto comunicados gerais como eventos e reuniões, quanto mensagens específicas de cada aluno ou turma. Nos primeiros usos dela a gente já viu o quanto ela ia contribuir para nós. Em diminuição de tempo, de preenchimento de agenda, de mandar bilhetes, recado para os pais e até mesmo do cardápio que é enviado todo mês. E também economia de dinheiro, né? Porque a gente parou de imprimir as coisas aqui na escola para ser enviada na agenda. Então ela contribuiu muito para a escola. O aplicativo possibilita uma interação fácil com a escola.
já que existe a praticidade de receber as informações instantâneas na palma da mão. Basta ter acesso à internet. E para quem tem 2 filhos, é possível acompanhar a rotina separadamente. Para nós, família, foi muito importante, porque como eu tenho 2 filhos aqui, o Arthur e a Lívia, eu consigo acompanhar as atividades dos 2 apenas acessando o aplicativo no celular. Não necessito chegar em casa, abrir as mochilas, pegar as agendas em papéis e olhá-las. Então, eu acesso o aplicativo, vejo o que eles fizeram na escola, tanto a rotina deles de alimentação, quanto as atividades que eles fizeram, incluindo fotos. E uma das coisas importantes também a se ressaltar é essa troca de recados. Se a gente necessita enviar um recado tanto para a professora quanto para a diretora, a gente envia o recado e já recebe esse retorno da escola. Foi muito interessante o aplicativo, até porque a gente consegue acessar antes de vir buscar elas. Então a gente pode já tirar dúvidas e fazer questionamento com os professores quando a gente vem buscar no fim do dia. Para as escolas, principalmente para quem está em sala de aula, os ganhos estão em eficiência e na otimização no processo de gerenciamento dos comunicados para as famílias. Ele aprimorou e ficou muito mais rápido a nossa comunicação entre pais, professores e direção. Porque nós trabalhamos diretamente com as crianças e, ao mesmo tempo, a gente pode falar com os pais e a direção que elas estão online e verem o nosso desenvolvimento em relação aos alunos. O aplicativo tem um custo de R$ 9,90 por mês por aluno. Daí, fica a cargo da escola repassar ou não os valores aos pais. Que tal passar 24 horas pensando em criar um novo negócio? Assim, junto com uma equipe, em uma imersão total. Olha, dessa maneira que funciona o Startup Day que a UPF vai realizar agora no início de abril. E olha só, pessoas de qualquer escolaridade e de qualquer instituição podem participar. Quem vai nos explicar um pouco mais é o coordenador do evento, o professor Anderson Neckel, mestre em administração. Seja bem-vindo, professor Anderson. A gente quer começar entendendo aí o que é de fato o Startup Day. Olha só, Thaís, o Startup Day ele é uma dinâmica multidisciplinar que tem como objetivo desenvolver a capacidade empreendedora nos participantes. Então, são 24 horas de muita atividade com foco em desenvolver um novo modelo de negócio. Você pode citar algum exemplo de modelo de negócio que foi pensado, discutido na primeira edição que aconteceu ano passado? Isso. A gente está na segunda edição. Na primeira edição, a gente teve um direcionamento para a sustentabilidade. Então, grande parte dos modelos que foram trabalhados, enfim, que veio dos alunos e dos participantes, eles tinham mais esse cunho social, né, e ambiental também. Então, a gente tinha Smart System, que era um sistema de plantio que você podia fazer em casa, né, em apartamento. Tinha toda aquela questão de cuidado com os resíduos orgânicos, digamos assim, para transformar em energia. O tema desse ano é mantido em segredo. Por exemplo, não se sabe antes que tema esses participantes vão ter. Esse ano a gente está trabalhando com um tema bastante amplo também, que ele envolve tecnologia, né? A gente não pode fugir da tecnologia, mas tem um diferencial em relação, tem um aporte à atualidade, tem as questões que a gente vem vivenciando aí e a gente não pode dar muitos detalhes porque o foco é que seja bastante interativo e intuitivo também para os participantes. Bom, serão 24 horas sem sair desse espaço, de muito trabalho. Como é que vocês estão pensando e bolando a programação para que ninguém tenha sono, por exemplo, né? Olha só, a gente está com mais de 90 pessoas participando da comissão organizadora. Dentro dessas atividades, a gente fez toda uma programação de metodologia, com metodologias ativas. São várias fases, como se fosse um jogo, um game, né, como o público mais ou menos dessa área identifica. E para cada fase, a gente tem algumas pessoas que são responsáveis. E para cada fase, cada equipe terá que fazer uma entrega, digamos assim, que já vai contar uma pontuação. Então, a gente estruturou uma dinâmica que fizesse com que eles se mantivessem essas 24 horas ativos, pensantes. Com muita adrenalina, pelo visto, muita adrenalina. Né? É bastante divertido também, é uma imersão e a gente costuma dizer que todo mundo que participa sai de lá vencedor. O
pessoas de qualquer curso, por exemplo, administração, farmácia, direito, jornalismo, podem participar. Agora, se não forem alunos da UPF, podem também. E se não tiver na graduação, também pode. Também pode. Qualquer pessoa pode participar, qualquer pessoa que se sinta criativo, que busca entender um pouco mais das linhas do empreendedorismo, que pensam em ser donos dos seus próprios negócios, pode participar, né? Independente da formação, independente se tem vínculo ou não com a instituição, enfim, então é aberto ao público. Empresários da cidade, jovens empresários também são bem-vindos. Também são bem-vindos inclusive na nossa dinâmica de metodologia das 24 horas. Bom, inscrições, como as pessoas devem proceder? A gente tem uma plataforma própria que foi desenvolvida para o evento, para as inscrições. Todas as informações vocês encontram, né, no site da UPF, e as inscrições elas ocorrem até o dia 30 agora de março. Elas têm um custo? Tem um custo de R$ 32,00. Esse custo a gente sempre gosta de salientar que ele é justamente para cobrir todos os materiais que as equipes vão receber no início do evento, né? Então o evento não tem fins lucrativos, o foco é a gente poder desenvolver essa visão empreendedora aí que todo mundo almeja também, né? Pois é, esse é o objetivo da UPF quando propõe uma atividade como essa? O nosso objetivo central justamente é poder potencializar a incubadora da UPF Parque, a UP, né? Porque grande parte dos projetos, não só os vencedores, mas todos que tiverem potencial de mercado, a gente vai convidar a participarem aí então de mais uma rodada pós-evento para a gente ver se a gente consegue implementar isso dentro da incubadora da UPF Parque. Ou seja, o projeto vencedor ou aquele que despertar o maior interesse, ele poderá ficar pré-incubado aqui dentro da UPF durante 6 meses, sem nenhum custo. Exatamente, e receber aí todo um aporte, uma assessoria da UPF Parque para isso. Que é um baita prêmio, né? Com certeza. Obrigada, professor Anderson. Sucesso aí em mais um Startup Day. Obrigada. Muito obrigado. Bom, foi com o livro O Abridor de Letras que o ativista ambiental João Meirelles Filho conquistou o Prêmio Sesc de Literatura 2017 na categoria Contos. E o universo entre o real e o imaginado, explorado na obra, foi compartilhado com alunos aqui da UPF e também com os agentes de leitura da cidade. Uma ação das jornadas literárias numa parceria com o Sesc Passo Fundo. São 8 contos que usam de uma prosa doce e poética para falar de direitos sociais e ambientais, como a invisibilidade da população ribeirinha, dos barqueiros, peões e agricultores, a relação do homem com a natureza, as mudanças climáticas. Apesar de ser um ativista ambiental com 40 anos de vivência na Amazônia e com cerca de 15 livros de não ficção escritos, para João, a obra premiada O Abridor de Letras trata do indivíduo excluído, mas não é um livro denúncia. Mas trata desse universo invisível, né? As pessoas que moram nas ilhas de frente para Belém, mas não são lembradas. Mas é um livro bastante delicado e procura entrar no imaginário. Então é um livro de fácil leitura. E, apesar de ter um linguajar próprio, né, procura captar esse dia a dia que eu convivo, né? Ele é bastante acessível. A obra O Abridor de Letras trouxe o escritor paulista Passo Fundo numa ação entre as jornadas literárias e o Sesc, para que ele pudesse conversar com alunos da UPF e com os agentes de leitura sobre as referências desse ecossistema situado no norte do Brasil. Também para fortalecer essa valorização da linguagem e dos temas regionais e ainda repassar que a literatura também é um meio de conscientização. Então nós temos assim um escritor operante, né, aquele que interfere na realidade, é o interesse dele realmente mudar as coisas. E ele faz através de 2 linhas de trabalho, uma literatura muito bem trabalhada, por isso premiada, né? E uma vida de 4 décadas dedicadas ao ativismo em função das lutas pelas causas ambientais, pelas causas sociais, né? Por uma melhor reflexão sobre a nossa disparidade social que é histórica e também e esse assunto também é uma preocupação e uma referência na literatura brasileira, né? Que reporta a responsabilidade social, que reporta a uma vida de luta em prol de determinadas comunidades, buscando também fazer da sua obra
né, de vida, obra pessoal, obra literária, frente a uma necessidade tão importante quanto essa da biodiversidade. Trazer o João para conversar com os agentes de leitura que foram tão essenciais na realização da jornada de 2017 e que são nossos super companheiros agora, em 2018, em que a gente realiza as estações de leitura, porque a jornada é uma movimentação permanente, vamos às comunidades, continuamos atendendo as comunidades das escolas, as escolas cada vez mais envolvidas com as nossas ações, então só vem a engrandecer essa movimentação que é a Jornada Nacional de Literatura. Tecnologias e metodologias de inclusão digital na educação. Esse é o assunto do programa Universidade Aberta desta semana. O programa vai ao ar hoje à noite, às 8h30, e tem reprise amanhã e quinta, às 8 da noite. É possível transformar a realidade da vida através do estudo? Depois do intervalo, a gente conta a história de um estudante de medicina que prova que sim, é possível. Estão abertas as inscrições para o curso de Libras para ouvintes da APAS, Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Passo Fundo. As aulas vão acontecer uma vez por semana e a novidade é que terão 2 turmas Kids. Inscrições na APAS, que fica na Rua Miguel Vargas, número 347, no bairro Boqueirão. Para outras informações, é só ligar para o 3045 1464. Oficina de pintura, caça aos ovos, pintura no rosto e a tradicional foto com coelho de Páscoa são alguns dos atrativos da Toca do Coelho do Bela Tita Shopping em Passo Fundo. As atividades acontecem todos os dias, até domingo, dia 1º, no 2º andar do shopping. A oficina de pintura é de segunda a domingo, a pintura em rosto é de quarta a domingo e a gincana de caça aos ovos acontece sexta, sábado e domingo. Todas as atividades são de graça. A segunda-feira começou com instabilidade e deve ficar assim a semana toda. Tem previsão de chuva até domingo. Veja os detalhes do tempo para amanhã e quarta. Previsão de uma terça-feira com céu encoberto e chuva fraca durante o dia. Mínima de 17 e máxima de 22 graus. Na quarta-feira, o céu fica encoberto e a chuva dá uma trégua. A mínima fica na casa dos 18 graus e a máxima não passa de 22. E agora vamos ver como foram os atletas apoiados pela UPF nas competições do final de semana. Em Bento Gonçalves, os judocas Enia de Oliveira Schultz Pires foi campeã da Supercopa na categoria pesado e Daniel dos Passos da Silva ficou em 3º lugar no Campeonato Estadual Sub-21. Já a equipe Arranca, representante master da Associação Basquetebol de Passo Fundo, disputou a Copa RS em Santa Cruz do Sul. O time fez 2 partidas com uma derrota e uma vitória. No atletismo, a Karen Bruneto foi vice-campeã no quarteto misto do 8º Circuito HO de Corrida e Caminhada em Passo Fundo. E no futebol, o time do Esporte Clube Passo Fundo perdeu de 1-0 para a equipe do Ipiranga de Erechim. O jogo foi ontem à tarde no estádio Colosso da Lagoa. Você já deve ter ouvido falar sobre o quanto custa uma faculdade de medicina. Boa escola, curso preparatório para o vestibular, depois as mensalidades. Bom, ser médico sempre foi o sonho de um menino que passou por uma infância difícil no estado de Mato Grosso. Perdeu o pai, teve muitas dificuldades financeiras e sempre estudou em escola pública. Hoje, ele mora em Passo Fundo e é aluno do curso de medicina aqui da UPF com bolsa integral. E a experiência desta conquista ele está compartilhando com estudantes de escolas públicas da cidade. E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina, que é a morte de que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia.
ele é mais um Severino igual em tudo na vida. A frase é de um poema de João Cabral de Melo Neto. Fala de morte, mas pulsa especialmente a vida. Vida que não foi nada fácil pro Eduardo, um Severino igual a tantos por aí, como ele mesmo refere. Diante de uma infância de muitas perdas, perda de bens materiais e afetivos, de amigos da cidade onde nasceu, de uma adolescência com a perda do pai, ele só não perdeu a esperança de um dia transformar sua realidade. Aluno de escola pública sobre enfrentamento diário na busca pelo estudo para ser médico, o Eduardo tem muito para contar e é o que está fazendo em instituições de ensino da cidade de Passo Fundo. Na Ernesto Toqueto, onde ele estudou por um tempo, veio para motivar alunos do ensino médio. E o que me motivou foi o que eu não tive quando fazia ensino médio, ensino fundamental, escola pública, que é alguém me mostrando os caminhos que eu poderia seguir, né? Que é estudar, como que eu posso estudar, se é que eu tenho como pagar ou não. Eu quero mostrar que você pode estudar, que você pode querer mais. Assim como o personagem Severino de João Cabral, Eduardo também foi um retirante da realidade. Mudou-se com a mãe, o pai e os 2 irmãos para Passo Fundo e precisou encarar a rotina de quem não tinha dinheiro às vezes nem para comer e queria muito estudar. Com os R$2.000 que lhe coube em decorrência da morte do pai, o Eduardo pagou o primeiro ano do cursinho pré-vestibular. Queria medicina. Foram 3 anos tentando a aprovação, conciliando trabalho na noite, em fins de semana, muito esforço e estudo, para no 4º ano ele passar em 2 federais e na UPF, onde garantiu bolsa 100%, pelo ótimo desempenho no Enem. Uma amiga minha até me falou, uma vez quando eu passei no vestibular, que ela me via todo dia, sol e chuva, caminhando das 7 da manhã às 10 da noite, indo para a aula, voltando. É não querer desistir, é querer mudar mesmo a vida, né? É possível transformar a realidade através do estudo? Para o Eduardo, isso não só é possível, como é necessário. E na medicina, tudo isso para ele fez total sentido. O amor pelo paciente, cara, é ser útil para aquelas pessoas que precisam, que estão ali por ti e que querem sanar os seus problemas, querem ser curadas, querem ao menos ser escutadas, né? Isso que me motiva a estar na medicina, que é o contato com o ser humano. E se você está pensando que a vida deste Severino ficou mais amena, se engana. Ele segue na pulsão da existência ou talvez do destino. Como eu sempre digo para os meus amigos, que a medicina não é integral, medicina é 24 horas. Né? O tempo inteiro, tu faz plantão de madrugada, é a única faculdade que tu faz plantão na virada de ano, tu tá o dia inteiro no hospital, é uma rotina pesada, com um clima muito pesado. Tu tem que aprender a conviver com isso. E a gente tem que estudar e saber que mesmo a gente não sabendo estudar, a gente tem que dar um jeito, procurar meios, pessoas e ajuda. E saber sempre que a gente nunca pode desistir e sempre seguir em frente, estudando e trabalhando e pensando sempre positivo. A gente pode mudar, a gente pode transformar nossas vidas através do estudo. Eu não vejo outro meio, senão através do estudo, dignidade, trazer paz, trazer tranquilidade para nossas vidas. Essas foram as informações de hoje. Obrigada pela sua companhia. Um ótimo começo de semana e a gente se vê amanhã.